Estamos de volta, República Oligárquica, módulo 2, dando continuidade à República Velha. República da Espada, Deodoro e Floriano, República Oligárquica a partir de Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil eleito democraticamente no Brasil. Certo? Então, a partir de 1894 até 1930, esse período é conhecido como República Oligárquica, ou também República dos Coronéis. Quem foram esses coronéis, afinal? Quem eram esses coronéis? Eram títulos da Guarda Nacional, criadas lá na regência, para debelar aquelas rebeliões regenciais. O Brasil não tinha um exército formado ainda, profissional. Lembrando que só a partir da Guerra do Paraguai o exército se profissionaliza enquanto instituição, certo? Então, esses títulos foram concedidos durante a regência a esses ricos proprietários de terra que tinham milícias particulares. Então, em casos de conflitos externos ou até mesmo internos, essas guardas nacionais eram convocadas. Eram milícias particulares, né, controladas pelos coronéis, onde os jagunços, né, era a força política desses coronéis. E vão atuar muito durante a cena política, que se efetua a partir da política dos governadores, iniciada com Campos Salles em 1906, certo? Se inicia a política dos governadores, que vai ser uma das características da República Oligárquica. Qual era a atuação desses coronéis? O coronelismo, vamos desvendar os ismos da República Velha. O coronelismo é essa prática política de intimidação, de controle do voto, do controle, né, do resultado eleitoral, onde ele vai agir nas distantes localidades do país, onde quem controlava a autoridade nessas localidades, lembrando que o Brasil ainda era um país agrário, extremamente rural, a grande maioria da população vivia no campo, certo? A República dá um iniciozinho de urbanização, né? Começa a vida urbana no país a se intensificar, mas o grosso da população ainda vivia no campo, no rural. Não é à toa que vai haver muitas rebeliões, inclusive não só de cunho urbano, mas também rebeliões rurais contra a República. A República não vai ser aceita assim, de peito aberto pela população brasileira, justamente porque a maioria da população não vai participar do jogo eleitoral. Porque mulheres, negros, índios, né, militares e religiosos, padres, não vão poder votar durante essa primeira república. O voto censitário baseado em renda cai, mas passa a ser instituído o voto aos homens maiores de 21, de acordo com a Constituição de 91. Então, o coronelismo vai ser a prática política que vai dar sustentação à política dos governadores, que é justamente o acordo entre o Executivo Federal e o Legislativo para compor maioria para poder aprovar os projetos do governo. Certo? Consistia no seguinte coisa: o coronel controlava o voto, né? Influenciava o voto das populações nessas localidades através do voto de cabresto, né? O mandonismo, a característica do coronelismo. O mandonismo, né? O poder de autoridade, de coerção, de intimidação desses coronéis, que era a autoridade política e econômica dessas localidades, em direcionar o eleitor a votar no candidato de sua preferência, que representaria os interesses das oligarquias dominantes, no tempo comandada por PRP, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro. Então eles amarravam esse jogo político aí, para dar sustentação ao governo federal. O coronel induzia o voto dos candidatos das oligarquias dominantes, que por sinal dava sustentação ao governo federal, que angariava mais verbas a esses estados, certo? É um jogo de toma lá da cá, é o famoso clientelismo, né? É um jogo de toma lá da cá, é um jogo de interesses, onde a classe dos cafeicultores, dos ricos proprietários de terra, dos criadores de gado vão sair beneficiados com essa política, certo? Então a política do café com leite, instituída a partir de Campos Salles, tanto a política dos governadores quanto a política do café com leite, vai ser o revezamento político entre as oligarquias dominantes de São Paulo e Minas Gerais. Na época dos dois estados mais ricos, São Paulo, o maior produtor de café, Minas, o segundo maior produtor de café, primeiro produtor de leite e seus derivados. Vão conduzir a República, vai ser o revezamento na presidência. O presidente paulista, o presidente mineiro. O presidente mineiro, o presidente paulista. Não necessariamente esses candidatos lançados por essas oligarquias vão ser naturalizados, naturais, digamos, dos estados.
Por exemplo, não tinha que ser necessariamente nascer em São Paulo para dar continuidade a esse revezamento, mas necessariamente, obrigatoriamente, tinha que receber apoio dessas duas oligarquias. Não é à toa que a gente vai ver presidentes que não foram nem paulistas nem mineiros durante esse período, mas obrigatoriamente receber apoio dessas oligarquias, que vão dominar o cenário político durante toda a República Velha, até a partir de 1921, quando se acentua a crise das oligarquias. Começam a surgir novos atores políticos aí no cenário, principalmente com a atuação dos tenentes do Exército, vai criar um movimento tenentista, que a partir do governo de Arthur Bernardes, que antecedeu Washington Luiz, vão propor mudanças, transformações nessa sociedade extremamente desigual, marcada pela fome, pela desigualdade social e pela falta de infraestrutura nas cidades, certo? Que estavam começando a ganhar um certo nível de urbanização, certo? Então a República Velha vai ser caracterizada por todas essas práticas políticas que ainda hoje, na Sexta República, ainda a gente observa. O voto de cabresto, né? O voto comprado, vício político que ainda se mantém atual, né? Da nossa recente democracia, se é que podemos dizer assim, já que estamos há 130 anos vivendo sob essa forma e esse sistema de governo. Certo? Então, o coronelismo, com as suas práticas de mandonismo, clientelismo, toma lá da cá o voto de cabresto para controlar, direcionar o voto do eleitor aos candidatos das oligarquias dominantes para dar sustentação ao governo federal, conclamando aí o que chamamos de política dos governadores, certo? A política do café com leite, o revezamento das oligarquias dominantes, vai ser as principais características políticas durante esse período. Nos próximos módulos, não necessariamente essa semana, a gente vai trabalhar os aspectos econômicos, culturais, que vão moldar, vão marcar a República Velha. Lembrando que espada, os governos militares, oligárquica, a partir de Prudente de Moraes. Vamos ter durante esse período aí 13 presidentes, certo? Depois a gente vai ver a sequência desses presidentes, quando houve a crise das oligarquias, quando Washington Luiz, em 1930, rompeu o revezamento, em vez de ele indicar um mineiro, ele acaba indicando outro paulista para sucedê-lo, causando aí uma grave crise política, onde a Aliança Liberal lança como candidato oficial, se aliando ao PRM, que rompeu com o PRP, né? Vai lançar Vargas à presidência. Perde a eleição, mas eles vão alegar fraudes, né? Já que era constante, mas nesse momento vai ser usado como estopim, né? Já que vai haver um assassinato do vice-candidato da chapa de Vargas. João Pessoa foi assassinado e vai ter motivação política esse assassinato. Foi um assassinato que teve causas passionais, né? Por causa de um amante, lá, briga de um amante num bar lá na Paraíba, ele acabou sendo assassinado, mas os opositores à política do café com leite, certo? Vão dar motivação política a esse crime, sendo a gota d'água para a instituição do golpe militar. Tropas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro vão depor o presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes e inaugurando a Era Vargas com o governo provisório instalado após o golpe militar. Então a República Velha se inicia com golpe, termina com golpe. Próximos módulos, próximos vídeos, a gente dá uma revisão geral da República Velha, já que vocês vão pegar esse tema na TV, e a gente dá sequência entrando na Era Vargas posteriormente. A gente se vê por aqui. Até mais.